Boa tarde, mulheres maravilhosas! Mais uma quarta-feira, estou aqui na live de um novo olhar para o feminino e hoje eu estou vindo aqui para falar para vocês sobre os nossos ciclos enquanto mulher, os nossos ciclos femininos, né? Hoje sim, a live vai ser especificamente para tratar sobre a ciclicidade das mulheres, né? Porque nessas lives de um novo olhar para o feminino, é o feminino tanto que os homens quanto o que as mulheres carregam dentro de si. Boa tarde para quem está chegando aqui. Então, hoje eu vou falar aqui sobre a fase folicular, que ela é a primeira fase do ciclo menstrual, né? Ela já começa ali no primeiro dia da menstruação e ela vai durar até o período da ovulação, tá? Eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês para não me esquecer. Então, assim, nessa fase é aonde vai ocorrer, né, uma maturação dos folículos nos ovários, tá? E aí esses folículos, eles ficam com umas bolsinhas, e aí eles contêm os óvulos, que ainda não estão maduros, né? Então, assim, nessa fase folicular da mulher, o hormônio que tá dominante nela é o estrogênio. E aí, ele é, né, produzido nos ovários, enfim. E aí, então, depois que tem a menstruação, que ocorre a fase folicular, a mulher, ela aumenta bastante a quantidade de estrogênio dentro do corpo dela. E isso aí faz com que ela fique muito mais ativa, né? Inclusive aumenta a libido, melhora a disposição, melhora o humor. Então é uma fase muito boa para quando a gente tá querendo colocar algum projeto em prática, que a gente se sentiu desanimada em algum outro período do mês, é uma ótima fase para a gente colocar em ação as coisas que a gente tem para realizar, porque a gente vai estar mais disposta, com mais energia, mais revigorada, né, para fazer isso aí. E também nessa fase folicular a gente tem um aumento da serotonina, né? Então a gente fica mais alegre, mais feliz, né? Com uma sensação de bem-estar maior. Então por isso que é uma fase muito propícia para a mulher colocar em ação as coisas que ela quer realizar, tá? Uma coisa bem importante dessa fase também é que a mulher ela começa a se sentir mais confiante, sabe? Porque tem algumas fases do ciclo menstrual que a gente fica mais para baixo, que parece que as coisas não vão dar certo, a gente fica insegura, né? Quanto a qual caminho seguir. Então, a fase folicular, ela ajuda muito a mulher a ficar mais confiante nela mesma, tá? E aí, né, o que acontece? Quando a gente tá muito confiante, a gente começa a desenvolver melhor o nosso processo criativo, tá? Então por isso que eu digo que é uma fase muito boa pra gente colocar em ação as nossas coisas, mas também é uma fase muito boa pra gente criar um novo projeto, né? Já que a gente vai estar com a nossa criatividade mais em alta, tá? E aí, assim, ó, essa fase, ela não tem uma duração certa. Ela varia muito de mulher para mulher. Por quê? Porque ela varia muito de acordo, né, com o período que o folículo demorou para crescer, para amadurecer, tá? E até liberar o óvulo. Então, assim, é uma fase que não tem uma regra padrão, assim, de tantos dias que ela fica acontecendo, né? E aí, então, assim, essa fase a mulher ela acaba, né, tendo mais muco cervical também, né? Então, o que é o importante da gente conhecer a ciclicidade, né, da menstruação, de todo o processo que acontece com o nosso corpo, quando a gente
vive isso, né? É a gente se observar, né? Será que tem uma fase do corpo, um momento do mês que eu tô com mais muco, que eu tô com menos? E uma coisa bem importante que eu vou falar aqui, que pode ser que quem tá me assistindo, quem vai assistir depois já saiba, mas ainda existem pessoas que desconhecem essa informação que eu vou dizer aqui. O lugar por onde sai a menstruação não é o mesmo por onde sai o xixi. Né? Pode ser uma coisa, a Sibeli tá falando isso daí, é muito idiota, isso daí é muito óbvio. Parece, gente, mas não é, tá? Recentemente eu fui numa palestra e aí tinha uma sexóloga lá falando sobre o ciclo, né, menstrual e aí tinha pessoas ali na plateia que não sabiam disso. Era uma palestra voltada para mulheres, né? Então, assim, a importância da gente trazer esse tipo de informação, né, para as mulheres que estão ao nosso redor. E uma coisa que ontem eu vivenciei junto com a minha colega Bibiana e também com outras mulheres que estão participando do workshop Mulheres de Fases, é que é muito interessante que mesmo as mulheres que não têm útero, elas também passam por esses ciclos. Né? Tinha uma das pessoas que estava com a gente lá, que ela não comentou que não tem mais útero, e a gente está fazendo uma associação, né, das fases da lua com os ciclos menstruais, o ciclo da mulher. E aí ela precisou fazer uns exames, enfim, e ela viu, né, que ela, pelos exames, ela estaria menstruada naquele período. Então, assim, não é porque a mulher não tem mais útero que ela não passa por esse ciclo também, tá? Isso é muito importante de falar, porque às vezes as mulheres acham que por não ter mais útero, né, pode ser que fique de forma inconsciente, assim, eu sou menos mulher agora porque eu não menstruo. Ou ainda tem aquelas mulheres que tomam anticoncepcional direto, elas também passam por esses períodos, e é importante a gente, mesmo não menstruando mais, a gente se conhecer essas fases, porque a gente consegue se perceber como vai estar o nosso humor, né? Não sei se isso tá fazendo sentido para quem tá aqui, se estão me ouvindo bem. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui para vocês. Então, assim, é uma fase pra gente colocar no papel, estruturar alguns projetos, sabe? Algumas coisas que a gente tá deixando guardado ali por muito tempo para fazer e não consegue, né? É uma fase bem importante, porque ela é a primeira, né, do ciclo menstrual da gente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar ali, tá? Uma coisa bem importante aqui para falar, né? Quando eu falei ali que é uma fase que a gente fica com mais muco cervical, né? O muco, ele é um fluido saudável, tá? Então a gente tem que observar, porque com o passar dos dias ele vai diminuindo, né? Então ele serve, né, pra gente ficar mais, digamos, lubrificada, né? Porque até uma fase que a mulher está com a libido mais em alta, né? Então ele é uma coisa saudável para o nosso organismo, só que a importância da gente conhecer o nosso ciclo e se conhecer é justamente essa, né? Daqui a pouco eu tô, sei lá, o mês todo já com um certo líquido saindo, será que isso aqui faz parte do processo do ciclo mesmo? Ou será que pode ser uma infecção, né? E é importante também observar se tem cheiro, se tem coceira, se não tem, se tem dor, porque tudo isso daí pode ser indício de algum fungo, alguma bactéria, alguma coisa que precisa de tratamento, né? Mas tem isso, que a gente, no nosso processo cíclico, a gente tem um período, né, que a gente expele esse muco e ele é um líquido bem transparente, assim, sabe? Bem, aquele que a gente passa papel higiênico, assim, e ele sai com facilidade, né? Bom, ele também, né, quando tem esse muco, ele indica que a gente tá num período mais fértil também.
Então, tem muitas mulheres que controlam o seu ciclo, né? Mulheres que não usam método contraceptivo, não usam anticoncepcional, enfim. Tem muitas mulheres que usam a tabelinha, né? Tem uma tabelinha que existe, ou tem umas que também controlam pela mandala lunar. Qual o período que está mais fértil, né? Então, mulheres que estão tentando engravidar, que estão com uma dificuldade, enfim, é o período que a mulher fica mais fértil, tá? Então, assim, qual que é a importância, né, da gente se conhecer? Da gente saber que nesse período a gente vai estar mais produtiva, que nesse período a gente vai estar mais disposta para fazer as coisas, né? E aí a gente se preparar já para a próxima fase, que vai ser a ovulação, né? Porque daí cada fase do ciclo da mulher, ela enquanto cíclica, a gente vai oscilando muito de humor. Então, por isso que o pessoal fala, tá de TPM, mulher, só pode estar na TPM porque tá braba, né? Por quê? Porque cada fase a gente tá com o nosso emocional diferente. E quando a gente se observa nisso, fica muito mais fácil da gente lidar com as situações ao nosso redor, né? Fica muito mais fácil a gente entender, por que eu tô agindo assim? Eu podia ter agido diferente depois que passa a situação, né? Pra gente não ficar naquele sentimento de culpa. Não, hoje eu estou assim assado, porque eu estou me sentindo irritada, por exemplo, né? Então, assim, né, dentro das terapias, tem a terapia de barras, de axis, que ela é uma boa terapia para auxiliar a mulher conseguir ir se liberando desses padrões que ela... Não desses padrões do ciclo, né? Porque isso vai existir sempre. Mas quando surgir uma emoção, uma situação que ela... já vai ser explosiva, as barras contribuem muito, né, para que a mulher vá conseguindo mudar o mindset dela. E junto com isso, óbvio, né, que a terapia floral contribui bastante também, principalmente se tem mulheres que estão passando, né, em alguma fase da vida delas, como por exemplo, na menopausa, enfim, qualquer outra fase relacionada, ou talvez que a mulher tem que estar retirando o útero, né? Então, assim, tem florais que vão ajudar muito a mulher não oscilar tanto. Quando a mulher ainda não está com o mindset dela trabalhado para isso, né? Os pensamentos, a forma de sentir as coisas. Uma das opções é usar a terapia floral associada, né? E dentro da terapia floral, o walnut é um floral que ajuda muito com isso, porque ele protege a mulher das influências externas, né? E aí a gente consegue se sentir mais fortalecida, né? A gente não deixa que as coisas externas nos afetem tanto, tá? E, né, se a gente vai para uma outra fase que eu vou estar falando ao longo dos próximos dias, que é uma fase que a gente não está muito ativa, e aí para não oscilar muito de uma fase para outra, uma boa sugestão da gente usar é o floral olive, porque o olive ele te equilibra exatamente a tua energia conforme a tua demanda. Então, por exemplo, hoje eu tô precisando dar um gás assim no meu trabalho, então eu tô bem disposta, né? Aí eu vou e faço tudo que tem que fazer. No outro dia eu já não tô tão afim de fazer as coisas. E aí o que acontece? O floral olive, ele regula o teu corpo de acordo com a tua demanda, né? Só que também, ao mesmo tempo que ele te deixa mais disposta, que isso a gente pode usar numa fase que a gente não tem muita energia, ele vai te fazer tu parar para olhar pro teu corpo, né? Ele vai fazer tu relaxar na hora que tem que relaxar, nem que seja 15 minutinhos que tu for dormir, ele vai fazer com que esses 15 minutos tu realmente descanse. Porque o que importa não é a quantidade, e sim a qualidade do teu descanso, a qualidade do teu momento. Tá, então eu tô trazendo esse assunto aqui das fases cíclicas, porque para mim foi fundamental no meu processo de autoconhecimento, enquanto mulher, enquanto mãe também, a gente vai conseguindo, né? É uma das ferramentas que eu usei
para eu conseguir entender o que eu estava sentindo. Por que que às vezes uma coisa que acontece comigo numa determinada fase do mês, por exemplo, e aí se eu reajo de um jeito e por exemplo no próximo mês aconteceu a mesma situação e aí eu tô noutra fase, né, do ciclo e aí eu reagi de forma B. Uma das coisas que explica é isso, porque a gente não pode ignorar essa nossa natureza. Ela existe, ela tá aí para ser usufruída. E o que é usufruir ela? É a gente se perceber, é a gente se permitir que aquele momento a gente está ou não mais apta a tal coisa, a aceitar alguma mudança, né? Então, eu recomendo muito. Quem não conhece, as mulheres que ainda não estudaram, não leram nada sobre isso, eu recomendo que estudem, que dê uma lida. Não precisa fazer curso, não precisa nada disso. Só peguem um texto, procurem na internet, sabe? Hoje tem muita informação disponível. Façam uma leitura disso, porque vai ajudar muito vocês no seu processo de autoconhecimento, na forma como a gente lida com os nossos filhos, né? E também eu não sei para vocês, mas as mulheres que são mais ou menos da minha geração, que eu tô com 40 anos de idade hoje, na minha época ainda era um tabu falar disso, né? Então, quando eu comecei a minha menstruação, eu não sabia o que era, sabe? E porque foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, foi assim com todas as minhas ancestrais. E é muito importante a gente, enquanto mães de meninas, né, a gente conseguir entender o nosso ciclo para quando chegar o momento das nossas filhas passarem por isso, a gente transferir essa informação para elas de uma forma diferente que não seja traumática. Porque eu, na minha fase de adolescência, quando eu comecei a menstruar, né, que então eu entrei na minha primeira fase folicular, para mim foi um trauma aquilo ali. Eu não sabia como lidar com aquela situação, né? E eu pensei na minha ingenuidade que ia ser só um mês. E não, isso aí começou a acontecer todos os meses. E na época que eu comecei a menstruar, eu tinha 11 anos de idade. E eu tinha vergonha disso, e por muito tempo eu rejeitei isso dentro de mim, né? Então, a importância também da gente conhecer os ciclos é da gente entender que isso faz parte da mulher, né? E aí, quando a gente olha para isso de uma forma diferente, a gente vai se aceitando melhor, a gente vai entendendo o poder do nosso feminino. Não sei se isso tá fazendo sentido para você que tá assistindo, para você que vai assistir depois, né? Eu quero trazer e deixar essa reflexão para vocês. Na próxima semana eu vou estar falando então da fase de ovulação, né? E aí eu vou completar todo o ciclo. E após isso, como eu já tinha falado aqui, eu vou fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, porque ele fala muito dessa mulher selvagem, dessa mulher cíclica, e é um conhecimento que mais mulheres precisam ter acesso para a gente conseguir viver com o nosso feminino saudável e que também dessa forma, a gente adotando a nossa postura correta, os homens, como consequência, vão conseguir viver o feminino saudável deles. Porque vai parar de existir muitos filhinhos da mamãe, muitas filhinhas do papai, né? Que quando a gente fica nessas posturas, a gente sai totalmente do nosso lugar e aí as relações não dão certo, seja a relação com o marido, seja a relação com você mesma, né? De se aceitar como você é, e seja a relação com os seus filhos, certo? Um grande beijo para todo mundo que está assistindo aqui e muito obrigada por quem me acompanha. Uma excelente quarta-feira para vocês.